Beleza. Então, agora sim, iniciando a gravação. Bom dia a todos vocês. Vamos começar a primeira aula dessa disciplina de propagação de ondas de rádio, primeiro semestre remoto de 2021. E sem mais delongas, vamos fazer uma introdução muito rápida, super corrida, para mais ou menos situá-los no que vocês vão ver ao longo dessa disciplina, desse semestre, 4 meses. Então, até hoje, ninguém descobriu ainda um mecanismo mais eficiente de transmitir informação a longas distâncias do que a utilização de ondas eletromagnéticas. Vocês sabem que já se usou tambor, ainda deve usar, né? Sinais de fumaça. Há muitos anos, eu não me lembro agora a data, alguns começaram a usar luz através de acender fogueiras nos altos das montanhas para avisar que o inimigo estava vindo, ou seja lá o que for. Foi o primeiro sistema de comunicações óticas, mas hoje em dia, depois que o Maxwell teorizou e o Hertz provou que elas existem, as ondas eletromagnéticas são a preferência na esmagadora maioria dos casos. O pessoal até poderia, teoricamente, utilizar frequências acima da frequência ótica, mas aí você está tratando de campo, né? Energia ionizante, raio-x, raio gama, isso pode provocar câncer. Então, por enquanto, essas frequências acima da frequência ótica não estão sendo utilizadas. Mas pode ser que no futuro, pode ser até que já esteja acontecendo, eu não entenda suficientemente do assunto. Tá? Então, basicamente, com as ondas eletromagnéticas, nós temos aqui, de uma maneira geral, duas possibilidades. Geralmente, os sistemas mais complexos, todas elas aparecem em algum trecho do seu sistema. Mas, basicamente, você tem a transmissão de informação através de meios guiados, par trançado, cabo coaxial, fibra ótica, ou através da atmosfera, o que o pessoal chama de comunicação sem fio. Aí, nesse caso, você obrigatoriamente precisa de antenas, pelo menos duas, uma para transmitir e outra para receber. Esse tipo de serviço, ou de sistema através da atmosfera, tem uma grande desvantagem, que é as limitações impostas, não só pelo ambiente, mas também pelas condições atmosféricas. E isso geralmente faz com que a taxa de transmissão seja menor do que aquela que você encontra em meios guiados. Mas, por outro lado, ela traz algo que muitos não abrem mão em hipótese alguma, que é a flexibilidade, a movimentação. Imagina você num carro com o seu telefone ligado num cabo, como é que ia fazer? Não vai. Então, quando você quer movimentar-se, flexibilidade de instalação, inclusive, você vai optar pelo sistema sem fio. Exemplo, né, que vocês conhecem melhor do que eu, comunicações móveis. Nem se pode mais falar telefonia, né? Porque esses aparelhos que vocês usam, e eu falo vocês porque eu não uso, eu não tenho telefone celular, hoje em dia nem telefone mais né? É um mini computador que vocês carregam para fazer tudo, menos falar com os outros. E dentro desse ambiente de comunicação sem fio, nós temos basicamente dois tipos de sistema. Logicamente, os mais complexos, você tem ambos, cada um no seu próprio local. Mas, basicamente, você tem sistemas ponto a ponto. Por exemplo, em telefonia rural, você tem que levar uma certa ligação de uma cidade para outra num ambiente rural, onde não vai provavelmente valer a pena passar um cabo, né, no meio atravessando um vale, de um morro para o outro. Aí você põe duas antenas, uma de um lado, outra do outro, uma apontando na direção da outra. Isso é um exemplo clássico de comunicação ponto a ponto. Ou então ponto multiponto, como, por exemplo, nas radiobases em comunicação pessoal, comunicação via satélite, tem um satélite lá em cima jogando sinal de TV para um país ou para uma região, ou seja, de um ponto para vários pontos sobre uma região.
no início do curso, os primeiros modelos físicos, a gente vai tratar basicamente como se eles fossem ponto a ponto. Depois a gente vai começar a estender esses modelos para a área de cobertura, tipicamente um sistema ponto-multiponto. Em relação a essa transparência, alguma pergunta? Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas eu coloquei para vocês, basicamente, as faixas de frequência nas ondas de rádio. Isso aqui não envolve comunicações através de cabos. Então, por exemplo, TV a cabo, comunicações óticas não estão listadas aqui. É tudo comunicação através de ondas eletromagnéticas propagadas na atmosfera, ou, se você preferir, comunicação sem fio. Então, veio desde as ondas, né, extremamente baixas, Extremely Low Frequency, ELF, até a Extremely High Frequency, que vai aqui até mais ou menos o infravermelho inferior. Se alguém tem interesse, o pessoal já está querendo utilizar essa faixa, também chamada de ondas milimétricas, né, para os futuros serviços de comunicação pessoal. Há uns anos atrás, o pessoal falava assim, o 5G vai atuar nessa faixa de frequência daqui. Não tenho dúvida que vai atuar. O 11G, o 12G, eventualmente a gente vai chegar a utilizar. Se não estão utilizando, isso aqui vai ser utilizado em serviços comerciais. Mas, basicamente, isso aqui envolve radar, está aqui até escrito, rádio de acesso fixo, satélite, sensoriamento remoto, muito utilizado em pesquisas, né, envolvendo satélites para fazer observações climáticas, atmosféricas, e por aí vai. Então, a faixa de micro-ondas está aqui. Acho que essa é de super high frequency. VHF, UHF são as faixas de frequência que a gente está mais acostumado, né? TV, se bem que TV hoje vocês só usam TV a cabo, né? Mas TV aberta, rádio, as bandas A e B de comunicação móvel, elas estão nessa faixa. Aqui, por exemplo, fica o rádio AM. Cadê ela? E, enfim, aqui na próxima transparência tem um pouco defasado, mas eu duvido que tenha mudado muita coisa de janeiro de 2018 para hoje. Nós temos aqui a atribuição das faixas de frequência, comunicação sem fio. Aqui no Brasil, antigamente isso daqui era controlado ou organizado pela Telebrás, ou pela Embratel, não, Telebrás, perdão, e hoje não, já tem muitos anos, muitas décadas, a Anatel. Tá? Meu tempo de garoto era a Telebrás, hoje é a Anatel. Então, se vocês forem na página da Anatel, vocês vão encontrar em algum lugar um arquivo PDF com essa figura. E nos links particulares, vocês vão encontrar as características de cada quadradinho colorido desses. Então, por exemplo, aqui são as estações de TV aberta. Aqui vai do canal 2 até o canal 6. E aqui, do canal 7 até o canal 13. Aqui já é as frequências mais elevadas ainda de TV aberta, né? O HF. Não sei mais o número de canais, aí aqui também. Esse trecho aqui, que fica entre esses canais de TV, é a rádio FM. Aqui ficam as estações de rádio FM. E por aí vai. Cada quadradinho desse é um tipo de serviço. Pode ser comercial, pode ser militar, pode ser para fins de pesquisa. Por exemplo, radioastronomia. E aí eu procurei, para cada trecho desse, colocar qual é a faixa de frequência correspondente e, basicamente, os principais, não todos, mas os principais serviços que são atendidos em cada uma dessas faixas. Por exemplo, o AM, que aos poucos está sumindo, né? Se eu não estiver enganado, é essa faixa aqui, essa faixa de frequência. Tá? Então,
detalhes sobre cada quadradinho desses, as especificações, para que serve, vocês encontram, se um dia vocês precisarem, na página da Anatel. Ela vai ter documentação em PDF aberta ao público para cada um desses serviços que aqui estão colocados, tá? Isso aqui é só para ter uma ideia da quantidade de serviços que temos oferecidos através desses sistemas de comunicação sem fio. Imagina se não tivesse um órgão para não só fiscalizar, mas como para pôr isso tudo em ordem, em especificações. Se o cara quer fazer um serviço pirata, né, pode acabar interferindo num outro serviço próximo a ele. E, no caso do Brasil, né, no caso da Anatel, nós estamos vinculados ao ITU, que é a União Internacional de Telecomunicações. Ela é um órgão autônomo, com alguma ligação com a ONU, com sede em Genebra, onde regularmente tem vários grupos, entre eles o grupo de radiopropagação. De tempos em tempos, essas pessoas que envolvem gente do governo, gente das indústrias e também pesquisadores, professores universitários, pesquisadores, eles se reúnem, fazem as discussões e propõem, quando há necessidade, alterações para esses serviços, para as especificações. Porque se isso não acontecer, um país não conversa com o outro. E mais especificamente, no caso das indústrias, um país não vende aparelho para o outro. Já pensou se o nosso sistema fosse totalmente diferente do que o ITU propõe? A China e os Estados Unidos não estariam brigando, né, para ver quem é que vai oferecer serviço de telefonia para o Brasil, né? É porque as coisas conversam, então eles não vão precisar mudar muito os aparelhos dele na hora de instalar os serviços correspondentes aqui no Brasil. Está tudo mais ou menos regulado com a ajuda do ITU, a União Internacional de Telecomunicações. E, embora a gente não vá dar a devida atenção a esse dispositivo, mas não tem como existir comunicação sem fio sem a antena. Então, a antena, existe um curso específico para esse dispositivo extraordinariamente importante. Imagine um mundo sem antenas. É um dispositivo, em quase toda a totalidade, passivo, geralmente composto por materiais que, dentro de certos limites, são considerados lineares. Quem já fez TIOG sabe, né? Meio linear, homogêneo, isotrópico. E de tal maneira que a antena ela pode ser utilizada tanto para transmitir como para receber, ou as duas coisas. Quem vai dizer se a antena está transmitindo, recebendo ou fazendo as duas coisas em paralelo ou simultaneamente, é o circuito que você vai pôr aqui atrás, é o rádio que você vai pôr aqui atrás. Se o rádio for preparado só para transmitir, a antena está só transmitindo. Se ele for preparado só para receber, a antena está recebendo. Se for um dispositivo, né, por exemplo, para telefonia, essa antena vai estar transmitindo e recebendo simultaneamente. Tudo vai depender do sistema que você põe aqui por trás. Então a antena serve tanto para transmitir como para receber. E a antena, basicamente, o que é que ela faz? Né? Ela é uma interface entre o meio guiado. Geralmente essa informação chega ou sai da antena através de um cabo, como é o caso dessa figura. O cabo está aqui, não dá nem para ver direito, mas tem um cabo coaxial, ó, preto, aqui no cantinho. Então essa informação chega ou sai através de um cabo, podia ser um guia também. E ela tem que ser jogada para a atmosfera, para o ambiente, para o canal de rádio. Então essa antena faz simplesmente essa transição do meio guiado para o espaço livre. A gente fala espaço livre, mas enfim, para o espaço, tá? E ela tenta fazer isso da melhor maneira possível, ou seja, com pouca perda de retorno. A ideia é fazer com que essa energia seja jogada para fora com o mínimo de retorno possível. Vocês já fizeram alguma disciplina
onde isso daí era visto? É uma pergunta. Alô? Acho que não, professor. Opa! Oh, eu vou ficar chateado, porra. De qual matéria você está falando? TIOG. Lembra que tinha a segunda parte do curso, linha de transmissão. Você tinha um gerador e no final tinha uma carga, ligadas através de uma linha de transmissão. Sim. Um cabo coaxial, por exemplo. Ó. Então, a antena, quando ela transmite, quando ela está transmitindo, a antena é a carga que você tem no final da linha de transmissão. Para você minimizar... Oi, perdão, pode falar. Que a antena é a carga, mas que está transmitindo ou que está recebendo? Quando ela transmite, ela é a carga. É a carga no final da linha de transmissão. Se você quiser reduzir a perda de retorno, se você quiser reduzir a reflexão na junção linha com a carga, o que tem que acontecer? Tinham duas condições. Tinha que ter o casamento das impedâncias. Isso. Não só isso também, porque a parte reativa de uma tinha que ser positiva e a outra negativa, certo? Para que a gente eliminasse as componentes imaginárias. Isso era lá no gerador, mas... Verdade. Enfim, você tem que se preocupar com o casamento de impedância, correto? Isso. E também tem a questão da distância correta, porque pode ter... Porque varia, né? A carga que é enxergada pelo gerador, ela varia de acordo com a distância, dependendo de quantos comprimentos de onda a gente está falando. Perfeito, correto. Mas se a impedância do transmissor estiver casada com a impedância da linha de transmissão, essa distância, e se as perdas no cabo forem pequenas, essa distância não importa tanto. Isso. Beleza? Então, viu? Beleza. Tem tudo a ver com o TIOG, porra. Tudo a ver com o TIOG. A antena é a carga. Verdade. Como geralmente essas linhas comerciais são linhas com balanceadas, né? São linhas, como é que chama mesmo? De linhas sem distorção. A sua impedância característica é real. Por exemplo, em UHF, VHF, 50 ohms é um valor típico para as impedâncias desses cabos, 50 ohms. Tudo que você tem que fazer é que esta antena aqui corresponda a uma carga de 50 ohms. Obviamente, isso é impossível de conseguir em todas as frequências de operação daquela antena, em todo o canal de operação. Aí você tenta fazer com que isso aconteça mais ou menos no meio do canal. E aí você projetou uma antena, né, com uma alta eficiência para ser usada num sistema de rádio. Na recepção é o oposto, ela funciona como se fosse o gerador e o receptor a sua carga. Mas os conceitos continuam o mesmo. Você tem que casar as impedâncias de tudo isso com a impedância do cabo. Então, aquilo que vocês viram em TIOG ainda é muito usado em antenas. Inclusive, a gente deu um tratamento todo especial para aquilo, sempre visando, por exemplo, em antenas, a utilização em antenas. Beleza? Então, aquilo que vocês viram em TIOG também é usado. E a gente vai usar nas próximas aulas, né? A gente não vai fazer aquela revisão toda, mas como você já sabe os princípios, a gente vai mostrar como fazer para incluir aqueles conceitos na hora de você fazer o dimensionamento de potência do seu canal de rádio. Nos modelos mais simples. A gente vai aproveitar os modelos mais simples para falar desse assunto, a partir das próximas aulas. E o que você quer é que, da melhor maneira possível, isso aí seja o mais linear, o mais uniforme possível, para não distorcer o sinal, nem o sinal que é transmitido, que é jogado para fora, nem o sinal que é recebido do outro lado. E, obviamente, mais detalhes sobre antenas a gente não vê aqui neste curso de propagação. Tem uma matéria específica para isso, é a matéria de antenas. Antes de abrir para pergunta, deixa eu falar um pouco mais sobre as antenas. Então,
quando você fizer o curso de antena, você vai ver que o importante na antena, uma das coisas importantes na antena é a sua geometria. Porque a geometria da antena vai definir como a densidade de corrente se distribui na superfície do metal, do condutor. E é essa distribuição de corrente que vai definir como o campo eletromagnético é radiado por aquela antena. A gente viu muito rapidamente, nem cobramos isso na prova, mas nós vimos a teoria básica no final, na última aula de TIOG. Era aqueles potenciais vetores. Tá? A gente viu muito rapidamente. Mas a ideia é o seguinte, através da distribuição de corrente, a gente integra essa corrente e acha o campo eletromagnético. E uma vez determinado o campo eletromagnético, nós temos as características de radiação dessa antena, inclusive a impedância equivalente dessa antena. Importante na hora de você fazer o cálculo da potência que é efetivamente radiada, por exemplo, na transmissão. E uma das coisas que a gente vê em antenas, que não é apenas a geometria que importa, mas a geometria relativa ao comprimento de onda. Por exemplo, aqui temos um monopolo, é um pedaço de fio, por exemplo, na vertical. E ele tem um certo tamanho L, é o comprimento desse monopolo. Se você chegar para mim e falar assim, Fernando, eu tenho aqui um monopolo de 5 centímetros, como é que isso radia? Eu falei assim, não faço a mínima ideia. Pô. O que importa não é o tamanho, não é a dimensão, mas sim a dimensão relativa ao comprimento de onda. Esse monopolo, por exemplo, geralmente tem 1/4 de comprimento de onda. Lógico, numa certa frequência. Nas outras frequências, o comprimento de onda muda, o tamanho do monopolo continua o mesmo, mas o tamanho dele em relação ao comprimento de onda muda. Isso faz com que as características da antena mudem. Isso faz com que não seja trivial projetar antenas, porque para uma frequência é fácil, mas fazer com que ela funcione com aquelas características numa certa faixa de frequências, aí é que está o truque. Mas não adianta você se preocupar com isso se você não sabe analisar e entender uma antena. Então, para quem já se esqueceu, o comprimento de onda é a velocidade da luz, a velocidade de propagação dividido pela frequência. E geralmente em propagação, antenas, a gente assume a velocidade da luz no vácuo. Então a gente sempre aproxima isso aqui por mais ou menos, né? 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então isso vai te dar o comprimento de onda em metros. E aí você vai dizer quantos comprimentos de onda tem aquela antena para aquele tipo de serviço. Por isso que a gente vê tanta antena diferente. Monopolos, dipolos, antenas refletoras, porque cada geometria diferente tem características diferentes. Por exemplo, o monopolo, repara, a geometria tem um eixo de simetria. Então isso significa que essa antena recebe da mesma maneira em volta dela. É uma antena boa, por exemplo, quando você não sabe de onde vem a informação. Se você não sabe de onde vem a informação, você usa uma antena, por exemplo, com essa geometria. Comunicação via satélite. Você está lá na sua casa, você sabe, ou deveria saber, onde está o satélite. Então você não vai usar uma antena dessas para receber o sinal do satélite. Você vai usar uma antena que receba mais de uma certa direção. Uma antena refletora. Então, geometrias diferentes, características diferentes, aplicações diferentes, dependendo do tipo de serviço que está sendo prestado. Só para concluir essa transparência, esse tamanho, essa dimensão em relação ao comprimento de onda, alguns autores chamam de dimensão elétrica. Ou seja, é a dimensão em comprimentos de onda. É adimensional, né? Em relação a essa transparência, alguma pergunta? E aí, eu vou passar agora bem rapidamente, tá? Algumas características que a gente vai utilizar neste curso, mas a gente não vai entender como elas são devidamente obtidas. Isso é matéria de antenas. Então, dependendo da geometria, a antena transmite e recebe mais
em certas direções do que em outras. Por exemplo, uma antena refletora, se tudo estiver funcionando bem, ela transmite e recebe mais ao longo do eixo dela. Em outras direções, ela vai transmitir e receber menos. Então, isso daí é representado graficamente através do diagrama de radiação da antena. O diagrama de radiação da antena representa graficamente a diretividade de uma antena. Então, por exemplo, isso aqui seria a diretividade de um dipolo de 1,25 comprimentos de onda. Então, esse gráfico me diz o seguinte, ó, se o dipolo, no caso é o que está acontecendo aqui, ele está aqui sobre o eixo Z, esta antena transmite mais e recebe na direção perpendicular ao eixo. Nem sempre isso acontece. Isso acontece para essa antena aqui. Esse é um diagrama tridimensional, bonitinho, ó. Eu até fiz no MATLAB, mas repare, ele é bonito, mas não, enfim, você não tira valores com facilidade de um gráfico desse. Outra representação mais útil é essa daqui, ó, polar. Então, é o mesmo diagrama, só que representado como um diagrama polar. Já que eu sei que tem simetria em relação ao eixo Z, ó, eu não preciso dele em 3 dimensões, basta esse corte aqui. E assim, ó, eu consigo medir ou determinar a diretividade em função do ângulo de elevação. E aqui eu sei, ó, no ângulo de 90 graus, ou seja, na direção perpendicular ao eixo da antena, eu tenho a maior diretividade. Eu faço a leitura aqui, não estou enxergando nada, mas isso aqui deve ser, ó, um pouquinho abaixo do 6, deve ser 5, alguma coisa dB. Em outras direções, a diretividade diminui. Em outras palavras, com um diagrama de radiação como esse, eu sei que se eu usar 2 dipolos como esse daqui, ó, um transmitindo e outro recebendo, como é que eu tenho que orientar um em relação ao outro? Você teria que, eu não sei como que a gente chama isso, mas você tem que colocar um em divisada direta com o outro, certo? Aí você vai ter a máxima transferência de potência, imagino eu. Mas um com o eixo dele apontando na direção do eixo do outro? Imagina que o dipolo sejam os seus dedos. Clica no Skype para me pôr na tela, ao invés de colocar a tela, como é que chama? A transparência, você consegue me colocar na tela cheia ou não? Eu não sei como é que faz isso. Consigo. Pronto, está me vendo? Não só você, como os outros também. Vocês estão me vendo? Sim. Aqui, ó, é o dipolo transmissor, Uhum. o dipolo receptor. Como é que eu devo orientá-los no enlace? Assim? Não, paralelamente. Porque Creio assim, eu. ó, um Isso. está apontando para o outro, a máxima diretividade de um apontando para a máxima diretividade do outro, e aí, com razão, você falou, você tem a máxima, em princípio, né? A máxima transferência de potência. Isso não foi visto em TIOG. Uhum. Agora, e se tiver paredes em volta? A visada direta continua sendo o mais ideal, creio eu. Isso, é verdade. Mas repare, você já vai ter outras componentes que bateu Sim, na parede. multipercurso. Uhum. O primeiro exemplo é o que a gente vê em antenas. A contribuição do ambiente nesse sinal que chega no receptor é matéria de propagação de ondas de rádio. Lógico que a gente não vai chegar num modelo para simular a propagação dentro do quarto com um monte de móvel dentro, né? A gente não vai fazer isso, a gente vai fazer o básico, tá? Mas a interferência do ambiente na maneira como esse sinal chega no receptor, isso é o que a gente vai ver neste curso. A antena sozinha, como ela transmite, ou como ela transmitiria se não tivesse obstáculo algum, é o que a gente vê em antenas. Tá? E uma das características que a gente estuda em antenas é o diagrama de radiação. Aqui neste curso a gente vai usar o conceito, a gente vai usar o valor
dado, por exemplo, através de um diagrama de radiação. Mas aqui a gente não aprende a calcular isso. Outro parâmetro importantíssimo é justamente a eficiência da antena. Aqui, ó, TIOG. Aqui, no caso, eu estou ilustrando o sistema como se ele estivesse transmitindo. Então, no caso aqui, você tem um rádio, um transmissor, é o seu gerador, um cabo ali em transmissão, e no final a antena, uma carga. No limite, isso aqui é como se fosse um dipolo, ó. Um polo para cima, outro polo para baixo, os polos eletricamente isolados. Se você for medir esta carga com o multímetro, alguém fez aula com o professor Porfírio? De laboratório, perdão, aula de laboratório com o professor Porfírio, laboratório de eletrônica? Não, acho que ele não dá mais aula, não. Nossa, não posso mais fazer piada com o tio Popô. Mas vocês, laboratório de circuito, de eletrônica, onde você tem que medir carga com multímetro, vocês veem isso aonde? Carga com multímetro a gente vê no laboratório, circuitos 1, 2. E acho que laboratório de eletrônica a gente não... E quem são os professores? Quem foram os professores de vocês, minhas próximas vítimas? Circuitos 1 é o Danilo. Não conheço. É o Gustavo. Meu Deus, tô velho. O Gustavo era novo na época que eu fiz com ele. E o Circuitos 2 é o Carlos Heitor. Eu fiz com o Carlos Heitor. E eletrônica? Carlos Andrei, não Rodrigo. O Carlos Heitor é da física. Carlos Andrei eu conheço. Isso. E eletrônica? Tiago. Tiago é dos novinhos. Professor Donoso também. Professor Donoso, Pedro Donoso. Então, lá com o Pedro Donoso, vocês pegavam lá um capacitor, um indutor, um resistor, sei lá o que for, com a mão, você ia lá na caixinha, pegava na mão e media com um multímetro. Se você usar um multímetro, eu ia falar tio Popô, mas o tio Popô não está mais dando aula, que pena. Mas se fosse o tio Popô, se você pegasse o multímetro do tio Popô e colocasse aqui para medir a impedância desse negócio, o que o multímetro dele ia medir? Aberto. Porra, é um pedaço de fio para lá, outro para cá, ó, aberto. Porque como é que esse negócio mede? Ele joga um sinal numa frequência baixíssima, praticamente um sinal DC, e faz lá a medida, não sei exatamente como é que ele faz a medida. Agora, se o sinal que você jogar através de um aparelho especial tiver uma certa frequência, e isso daqui, comparado ao comprimento de onda daquela frequência, não for algo tendendo para zero, você vai medir uma impedância que não vai ser um aberto. E se tudo correr bem, se você projetar direito, essa impedância vai ser puramente resistiva e casada com a impedância característica da linha de transmissão. E aí você vai ter essa potência refletida minimizada, pelo menos para aquela frequência, para aquele comprimento de onda. Lógico que a física por trás é complicada, mas o que eu falei ficou claro? Alguma pergunta? Como é que é o nome do aparelho? Que aparelho é esse? Por exemplo, você tem analisador de rede e por aí vai. Ou multímetros, medidores, como é que é? Analisador de rede e por aí vai. É um multímetro melhorado. Que aí você tem que medir não só amplitude, mas fase também. Ele já é mais caro, mais complicado. Beleza? Melhor. Vocês fizeram micro-ondas com Cássio? Não. Tá. Ele deverá oferecer, se tudo correr bem, semestre que vem. Tá? Ele fala sobre essas coisas, que é a outra parte, né? Falar mais sobre essas estruturas que você tem, não necessariamente cabos, mas também guias, né, entre gerador e a carga do outro lado. Seja a matéria do professor Cássio e de diferentes circuitos em micro-ondas, né, circuitos de comunicação
para a área de micro-ondas. É a matéria que complementa TIOG, micro-ondas. Bom, infelizmente, essas características dependem do tamanho elétrico da antena. O tamanho elétrico depende do comprimento de onda. Então, na medida em que a frequência varia, o comprimento de onda varia, consequentemente, o tamanho, a geometria da antena relativa ao comprimento de onda varia, e essas características, como a impedância, variam. Esse é o problema. Isso aqui é um gráfico mostrando a perda de retorno em função, a perda de retorno em função de uma frequência. Aqui no caso, o centro tem, eu peguei o gráfico, nem me lembro de onde. Está aqui 12 GHz. Não sei se vocês vão enxergar. Então significa o seguinte: essa antena foi projetada para ter a sua impedância casada com a da linha em 12 GHz. E aí, ó, a perda de retorno é a menor, passa por um mínimo. Na medida em que a frequência varia, tanto para cima como para baixo, a impedância varia. Repare, a perda aumenta, por causa do descasamento. Isso é que define a faixa de operação de uma antena. Basicamente é isso que define. A antena vai ser banda larga ou banda estreita, dependendo dessa largura aqui, ó. E aí, exatamente o nível em que isso tem que acontecer depende do tipo de serviço, tipicamente 10 dB, 15 dB abaixo do máximo. Então, é uma característica importante. A gente aqui vai usar o conceito, a gente não vai, mais do que foi dito aqui, a gente não vai calcular. Isso é algo que a gente vê em antena, né? Como calcular a impedância de uma antena. E outro parâmetro importantíssimo, que a gente não vai dar muita atenção aqui no curso, porque é algo complicado de se prever em modelos. Aqui nos nossos modelos a gente vai assumir que está tudo sempre casado em polarização, é a polarização da antena. Ou seja, qual é a orientação do campo elétrico, eletromagnético, né, radiado e, consequentemente, recebido por uma antena. Então, tem antenas que a sua geometria, até por ser simples, radia um campo elétrico que basicamente tem a característica de uma polarização linear. Vocês viram isso em TIOG. O que é uma polarização linear? O cara que está aqui, ó, parado, recebendo, né, esse campo, percebe o campo elétrico passar por ele, oscilando, mas sempre ao longo de uma linha. No caso dessa figura, seria uma polarização vertical. Se não me engano, essas animações já foram mostradas para vocês, inclusive em TIOG. Como é que a gente calcula a polarização de uma antena? Uma vez que você calculou o campo elétrico radiado pela antena, a orientação do vetor campo elétrico define a polarização daquela antena. E as definições são iguaizinhas àquelas que vocês viram em TIOG. Só que a gente troca o x, y, z do sistema cartesiano por um r, θ e φ de um sistema esférico. Mas fora isso, fora as letras, o resto é igual. Quem for fazer ótica, mesma definição. O pessoal de ótica usa o mesmo tipo de definição. E algumas antenas já podem ser projetadas para gerar uma polarização, ou receber, né, polarização circular. Algumas aplicações exigem que a polarização não seja linear. E aí, geralmente, a polarização mais usada é a circular. Ou seja, para quem está parado, observando, parece que o vetor descreve um círculo na frente dele. Na verdade, o vetor não mexe. Ó. Uma vez gerado, ele vai embora. Se o meio for linear, homogêneo, isotrópico. Mas para quem está parado, parece que o vetor está rodando, ó, na frente dele. Se a ponta do vetor descreve um círculo, a polarização é definida como circular. Então isso é algo que a gente vê, é importante, mas a gente não vai dar atenção a isso aqui no curso. Isso é estudado em antenas. Alguma pergunta? Não.
essa figura aqui. Bom, aí tem os diferentes tipos de antenas. Tem as antenas mais simples, formadas por dipolos ou monopolos, ou um conjunto desses elementos. Ó, isso aqui são alguns chamam isso aqui de espinha de peixe. O pessoal usa ou usava, pelo menos isso, muito para receber sinal aberto de TV, VHF, UHF. Elas têm características mais banda largas. A gente vê porque na matéria de antenas. Tá? Outras antenas, chamadas antenas de abertura, mais diretivas, para você comunicar com... isso aqui é antena para enlace ponto a ponto. Elas são mais diretivas. Ou seja, elas têm um diagrama de radiação mais pronunciado, maior, né, mais intenso, numa determinada direção, num determinado ângulo, vamos dizer assim. Aí você aponta uma para outra. Por exemplo, enlaces de micro-onda, ponto a ponto, comunicação via satélite, por aí vai. Então, um exemplo típico são essas antenas refletoras. Algumas, inclusive, usadas para radioastronomia. Ou para, por exemplo, alguém já passou na Raja Gabalha, na frente da TV Bandeirantes? Sim. Não tem uma antenona enorme lá na frente dela ou você nunca reparou? Acho que já reparei, sim. Então, é uma antena duplo refletor. Não é igual a essa, mas é parecida com essa daqui. Ao invés de um refletor, são 2 refletores. Isso daqui a gente vê na matéria de antenas. Eu não vou me delongar muito aqui, pois espero que vocês tenham interesse suficiente para fazer esse curso. Professor. Mas não é o único tipo de antena de abertura. Também temos os alimentadores, que tipicamente eles entram aqui no foco do sistema óptico do refletor. Aqui, por exemplo, um alimentadorzinho, aqui outro. É um guia de onda terminado de uma maneira especial, dependendo do que você quer que aquela antena faça. Temos conjuntos de antenas. Aqui, ó, temos um conjunto de dipolos dobrados dentro de uma câmara anecoica. Por que conjunto? Por que usar mais de uma antena? Para, por exemplo, dar um tilt elétrico, fazer com que o diagrama de radiação, ao invés de ser apontado para o horizonte, desça para iluminar, né, para cobrir uma cidade, uma região. Então, isso tipicamente é feito com a ajuda de conjuntos. E isso a gente estuda, né? A teoria de conjuntos também é estudada na matéria de antenas. Ou, por exemplo, em radiotelescópio. Ao invés de construir uma antena refletora com 300 metros de diâmetro, você usa antenas menores, só que operando em fase, em conjunto, simulando uma antena maior. Então, essa teoria de conjuntos também é estudada em antenas. Antenas só tem 3 horas aula teórica. Então, porque como a formulação é a mesma para todas as antenas, não precisa de uma aula teórica muito extensa. Com 3 horas por semana, dá para cobrir quase tudo que a gente precisa na matéria de antenas, porque a formulação é uma só. A gente dá no início do semestre e depois só fica mostrando diferentes tipos de antenas ao longo do curso. Deixa eu passar mais rápido. Conjuntos usados em coisas menos sofisticadas, telefonia rural. Então, ao invés de usar uma antena muito comprida, que provavelmente ia quebrar com o vento ou balançar, usa menores operando em fase. Isso aqui simula uma antena maior, mais diretiva. Enfim. Aí tem também aqui, eu vou passar por tudo isso, não, Maxwell. Vocês me desculpem, mas é o tempo. Isso aqui está horrível para quem for ver depois o vídeo, né? Eu peço desculpa, mas o vídeo tem um pause, é só dar uma pausada se você quiser ler com mais detalhes o que está escrito aí. Mas é para fazer propaganda aqui dos nossos heróis, né? O Maxwell, o Hertz, que também é importante, porque foi ele que, aparentemente, o primeiro a demonstrar que a onda eletromagnética realmente existia. Pena que quando ele fez isso, o Maxwell já tinha morrido. Muitos, a esmagadora maioria, diz que o Marconi foi não necessariamente o primeiro, mas o cara que fez realmente os sistemas de propagação, de comunicação sem fio, tornarem-se mais populares, mais eficientes.
Então dizem que ele começou seus estudos ainda na Itália. O pai dele bancou, o pai dele era rico, bancou a ida dele para a Inglaterra e lá ele conseguiu até chegar ao prêmio Nobel, pô. Dizem que ele tomava chá com o Papa. Tão famoso, importante e rico que ele ficou no desenvolvimento de sistemas de comunicação sem fio. Mas outros dizem que foi o Tesla o primeiro, os russos dizem que foi o Popov, porque ele recebia sinal vindo de descarga atmosférica, né? Relâmpago. Ele conseguia detectar relâmpago através de um receptor. E aqui no Brasil o pessoal fala que é o Roberto Landel, né? Um padre que, em princípio, teria demonstrado a possibilidade de transmitir informação sem fio antes dos experimentos do Marconi, mas, infelizmente, os registros que ficaram não permitem que a gente crave que foi realmente ele, tá? Mas a gente vai duvidar? Sei lá. E aí temos aqui, ó, alguns tipos de sistemas de comunicação sem fio. Um exemplo clássico, mas está cada vez mais em desuso, é a radiodifusão AM, é o rádio AM, que funciona por motivos históricos, né? Por causa da tecnologia, ela foi evoluindo aos poucos, mas acabou se estabelecendo nessa faixa de frequências, arredondando 1 MHz, ou seja, 100 mil, 10 a 1 milhão, né? 1 milhão de hertz. Se você fizer as contas assumindo o vácuo, o comprimento de onda é na ordem de 300 metros. Então, uma antena, para funcionar direito, tem que ter muitos metros. Tipicamente, é um monopolo de 1/4 de comprimento de onda. Ou seja, uma torre tem mais ou menos 100 metros de altura, 80 metros de altura. Ou seja, quando você olha uma torre dessas assim, pode ser que aquilo ali, na verdade, seja a antena da radiodifusão AM. Então, isso aqui é um monopolo. Não dá para pendurar uma antena dessa numa torre maior. Então, basicamente, qual é o mecanismo de propagação? Você tem uma torre, um monopolo sobre o solo, ou o topo de uma montanha, isso vai gerar uma onda que não consegue se desgarrar do solo. A gente chama isso de onda de superfície. Então, o mecanismo de propagação associado a esse tipo de serviço não é estudado aqui no curso. Nós não vamos considerar ondas de superfície no nosso estudo, tá? Se um dia alguém precisar, existem dentro do ITU recomendações, no caso essa aqui, a P368, que tratam, né, de como dimensionar, de como calcular a cobertura de potência nesse sistema baseado em onda de superfície. Tá? Então, este modelo não vai ser estudado aqui no curso. A gente vai dedicar a modelos baseados em ondas espaciais, ou seja, ondas que propagam a partir de antena, como se fosse uma onda esférica saindo da antena. Porém, também vamos ignorar, apesar de ser uma onda espacial, refração ionosférica. Até mais ou menos 30 MHz, a ionosfera é um plasma que varia, né, ao longo do dia, ao longo da hora, ao longo do ano. Funciona como se fosse um espelho. Quase tudo que incide nessa camada, ela volta, é refletida de volta. Isso permite transmissão a longas distâncias. Não é do tempo de você, mas quando eu era garoto, tinha uns radinhos de pilha que não recebiam só AM e FM, e a gente conseguia escutar rádios de outros países, BBC de Londres. Aí os cubanos mandavam também, né, propaganda, né? Mandava também seus programas de rádio em espanhol. Aí ficava de noite, que é mais fácil, né? Tem menos interferência eletromagnética, e ficava escutando essas rádios que funcionavam nessas frequências bem baixinhas e conseguiam fazer transmissões de programas a longas distâncias, intercontinentais, utilizando a ionosfera como um espelho, para ter esse alcance maior. Tinha a Rádio do Vaticano, enfim.
Nós também não vamos tratar refração ionosférica neste curso. Então, se precisar, também existem recomendações do ITU e livros, logicamente, que tratam desse assunto. Nós não vamos cobrir este assunto aqui no curso. Nós vamos estar mais preocupados com essa faixa de frequência aqui, VHF e UHF. Deixa eu já mostrar aqui as figuras. Então, nessa faixa de frequência que vai até a 3 GHz, ou seja, já entrando nas microondas, nós temos aqui vários serviços, rádio, exceto AM. Começam aqui também as faixas de frequência de comunicação móvel, telefonia móvel, sinal de TV aberta e por aí vai. A frequência já é tão relativamente grande que o comprimento de onda é da ordem de centímetros. Então as antenas passam a ter a ordem de poucos metros, de tamanho. E aí você já pode pendurar essas antenas em torres ou na fachada de um prédio, por exemplo. De maneira que agora o mecanismo principal de propagação são o que a gente chama de ondas espaciais. Por exemplo, se não tiver bloqueio nenhum entre a antena transmissora e a antena refletora, uma parte da frente de onda já vai direto até a outra antena. E uma outra parte reflete, por exemplo, no solo. Nos primeiros modelos do curso, a gente vai ter ambientes simples, no máximo um solo, que começa plano e depois a gente vai aperfeiçoando. E aí vamos ver o que acontece numa situação como essa. Repare, você passa a ter interferência, uma componente direta e outra componente refletida. E essa interferência acaba causando uma variabilidade ao longo do tempo, uma variabilidade do seu sinal. Nós vamos tentar modelar essa variabilidade nas duas últimas partes do curso. Segunda prova e terceira prova. Tá? Na primeira parte do curso, a gente vai tentar modelar esses fenômenos aqui, de reflexão, se houver, vai haver, lógico, difração, quando houver um obstáculo bloqueando o raio direto, e rapidamente, um pouquinho antes da primeira prova, o fato da atmosfera não ser homogênea. Ela vai causar, em alguns casos, efeitos um pouco não esperados, Por exemplo, ao surgimento de dutos troposféricos. A gente vai deixar para falar sobre isso no momento certo. Isso que está aqui, basicamente, é a matéria da nossa primeira prova. Aí tem mais exemplo, antenas para TV aberta, antenas para rádio FM. A gente vê algumas dessas antenas com mais calma no curso de antenas. Telefonia móvel, então, alguns exemplos aqui de antenas para células maiores, células menores. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, as células vão ter que ficar cada vez menores. Como vocês vão ver, a área de cobertura em metros diminui com o aumento da frequência. A gente vai entender isso, o porquê disso, logo nos primeiros modelos que vamos estudar aqui nesse curso. Inclusive, você pode ter uma rádio base dentro de um shopping, por exemplo. Aí as frequências vão ficando cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores. Você já pode usar espelhos, refletores, para colimar. É como se fosse uma lente, só que é uma lente que trabalha não como com refração, mas sim com reflexão. Por exemplo, você sabe que se você tem um paraboloide, todo o raio que parte do foco do paraboloide reflete paralelo ao eixo do paraboloide. Então, ele, do ponto de vista da ótica geométrica, ele transforma uma frente de onda esférica, menos diretiva, numa frente de onda localmente plana, mais diretiva. Então, com um espelho em frequências maiores, você consegue fazer com que o diagrama de radiação da antena seja mais diretivo. Em frequências baixas, isso é, na maioria dos casos, impraticável,
que você ia precisar de um refletor, talvez de quilômetros de diâmetro. Onde é que você ia pendurar isso? Em frequências mais altas, o comprimento de onda já é da ordem de centímetros. Nesse caso aqui, da ordem de milímetros. Então você já pode ter refletores grandes comparados com o comprimento de onda, espelhos, né? Mas ainda assim com alguns metros, ou às vezes centímetros de diâmetro, você já consegue pendurar essas coisas, por exemplo, numa sonda espacial, num satélite. E aí você tem outros tipos de serviços baseados nessa tecnologia. Então, no curso de antenas, a gente vai falar sobre a antena parabólica, né? Que é um exemplo desse tipo de antena. Deixa eu dar aqui. Oi, pode falar, por favor. Eu vou aproveitar para... Esse tipo de antena refletora, ele está refletindo um sinal que está vindo da Terra? O sinal vem da Terra. Vamos supor que essa seja a antena no satélite. O sinal vem da Terra. Isso quando a antena está recebendo, né? O sinal vem da Terra, ele bate nesse espelho, e esse espelho redireciona essa informação para no caso aqui, um conjunto, né? Para uma anteninha que você põe aqui, ó. Na verdade, quem recebe a informação, no caso, é a anteninha que você põe aqui. Isso aqui é totalmente passivo. É só um espelho. É óptico, é quase óptico isso daí. Na transmissão é o oposto, né? A informação sai da anteninha, reflete nesse espelho e é redirecionada, no caso aqui, para a Terra. Entendi. Sai da antena, bate no espelho e volta para a Terra. Isso. Ou vice-versa. Isso, exatamente. Só que a gente trata o espelho como também sendo parte da antena. Certo. Isso é uma antena refletora. Mas no caso aqui, o refletor é um espelho. Ele só faz isso, refletir. Mas para ele funcionar como espelho, ele tem que ter um certo tamanho comparado com o comprimento de onda. Se esse espelho não for grande o suficiente comparado com o comprimento de onda, é a mesma coisa que você pegar uma cadeira, pintar de metal, com tinta metálica e usar. Ou seja, um espalhador e não um refletor. Isso você só consegue, na prática, né, se o comprimento de onda for muito pequeno. Porque senão isso aqui ia ter um tamanho boçal. Então, só para frequências muito altas é que as antenas refletoras são economicamente viáveis. Beleza? Beleza. Mais alguma pergunta? Vocês estão vendo que eu estou correndo, é que o tempo já está passando. Deixa eu pular aqui, ó. Porque isso a gente vai ver com mais detalhes. Então, ó, fala sobre os mecanismos de propagação. A gente vai começar nas duas primeiras partes do curso, primeira prova e segunda prova, assumindo uma portadora sem modulação, notação fasorial, que vocês, por exemplo, viram em TIOG. Tá? E elevado a menos JKZ. Z é a distância percorrida pela onda. Isso vai te calcular a fase na medida em que essa onda vai propagando. Então, se o seu canal rádio for suficientemente estreito, né, o canal de operação, provavelmente, com uma única frequência, você consegue caracterizar tudo o que você precisa de importante para dimensionar aquele enlace. E aí você vai ver, ó, na medida em que você vai separando uma antena da outra, na medida em que uma antena vai se afastando da outra, você vê, quando você faz as medidas, um sinal tipicamente parecido com isso. Por que isso daí? Por quê? Por exemplo, você tem a interferência do sinal incidente, direto, com o refletido. E ora, essa interferência é construtiva, ora ela é destrutiva. Então você tem sinal mais intenso, mais fraco. Mais intenso, mais fraco. Agora, imagina isso numa cidade, onde a reflexão ela não acontece apenas no chão, mas também nos prédios. Ou seja, você tem várias componentes, a gente chama isso de componentes multipercurso. Várias componentes chegando no receptor. Então, essa variabilidade é muito mais dramática. E aí, o que a gente faz, infelizmente, vocês estão vendo isso na televisão, o pessoal faz uma média móvel.
essa média móvel, que na Covid o pessoal usa 2 semanas. Em propagação, a gente usa mais ou menos uma janela de 30, mais ou menos, de 10 a 30 comprimentos de onda. Dentro dessa janela, a gente tira uma média, seria esse ponto vermelhinho aqui, ó, e vai deslizando a janela e pegando essas outras médias. Então, nós vamos modelar isso daqui, ó, isso que está aqui, com as filtragens necessárias. Nós vamos modelar isso em 3 partes, que é basicamente o estudo da segunda prova e da terceira prova. Então, repare, este é o sinal que você mede. Na medida em que a distância aumenta, por motivos óbvios, né, globalmente a tendência é a potência ir diminuindo com a distância. A gente filtra essas variabilidades e a gente tem um comportamento parecido com isso daqui, ó. Essa seria a média global da variação com a distância. A gente vai modelar isso na escala log-log como um modelo log-distância. Depois a gente vai ver isso, tá? Então isso te dá mais ou menos a variação da potência média global, né, com a distância entre transmissor e receptor. Só que o sinal, lógico, ele varia. Por exemplo, você tem variações aqui que a gente chama de variações de larga escala. Repare que, de repente, ó, o nível de potência está alto, e de repente ele baixa. Depois ele volta a ficar alto. Provavelmente, num ambiente urbano, isso significa que você, de repente, está andando nessa rua e apareceu um prédio ou um quarteirão bloqueando o sinal direto. Então aqui, ó, você passou por uma rua onde a antena transmissora o sinal não estava sendo bloqueado por um prédio. Aí você andou mais um pouquinho, o sinal passou a ser bloqueado por um prédio ou um quarteirão. Então, essa variação que a gente chama de larga escala, a gente vai modelar na segunda parte do curso, através de um modelo de percentagem de área coberta. E, além disso, você tem as componentes multipercurso chegando no receptor, ora adicionando, interferindo em fase, interferência construtiva ou destrutiva. E isso ocorre de meio em meio comprimento de onda. Essa variação, alguns chamam de forma errada de variação rápida. Na verdade, o melhor é falar variação de pequena escala. Com a média móvel, você filtra isso fora. E isso daqui, ó, tem informação suficiente para você, por exemplo, definir a largura de coerência de um canal rádio e, por exemplo, definir se o sinal é faixa larga ou faixa estreita. Então, esta modelagem vai ficar para a última parte do curso. Aí vai ser tratada de forma estatística. Então, basicamente, o curso, ó, é fazer essa modelagem, essa caracterização que está ilustrada nessa figura. No início, a gente não vai falar sobre isso, mas os modelos físicos que vamos estudar na primeira parte do curso, basicamente vão estar relacionados a esta modelagem. Uma vez estudados alguns modelos físicos, nós vamos estender o conceito de modelo log-distância. Isso no início da segunda parte. E vamos aproveitar para também caracterizar de forma estatística essa variação de larga escala. Isso daqui, ó, é a matéria da segunda prova. E vamos deixar a caracterização da variação de pequena escala para a última parte do curso, da disciplina. Eu tinha mais algumas poucas transparências para mostrar, mas já passei 5 minutos da aula. Eu vou interromper aqui, perguntando para vocês se vocês têm alguma pergunta. Professor. Eu tenho, professor, mas não precisa se estender demais. Não, ó, para mim não tem problema nenhum. Vou continuar, inclusive, a gravação. Pode perguntar, por favor. Não, sim, é só porque eu sei que as pessoas têm outras matérias também. Não tem importância, porque a gravação continua. Depois, quem quiser pode assistir no YouTube. Daqui a pouco eu passo o link para vocês todos.
É porque faz tempo que eu não vejo essas coisas, mas, por exemplo, quais são as principais diferenças quando a gente fala banda estreita, banda larga e banda estreita, assim, Aqui pelo no menos? curso, basicamente, é o seguinte: você tem um canal, um sistema. Tem tudo a ver com o que você aprendeu em sistemas lineares, não é isso? Como é que chama a matéria? Introdução a sistemas A lineares? SL, Análise de Enfim, Sistemas Dinâmicos pronto. Lineares. Então, o título já diz tudo, sistema linear. Então, quando é que o sistema é linear? Se a resposta, né, em frequência é uniforme em amplitude e a fase, se variar, varia linearmente, tá? Então, você tem um canal de rádio que é totalmente não linear, tá? Mas dentro de certas condições, dentro de uma faixa relativamente estreita de frequências, o comportamento, a resposta daquele sistema é quase linear. Se isso for possível, se isso for verdade, nós conseguimos caracterizar com facilidade o que vai conseguir, o que vai sair daquele sistema. Ou seja, a entrada é o sinal que é transmitido pela antena, lá na porta da antena. O que chega no final, o que chega na antena receptora, aí depende se com ou sem antena receptora. Mas, enfim, o que chega nela? É o sinal na saída. Se a gente souber a resposta impulsional desse sistema, acabou. Nosso problema está resolvido. Então, E essa resposta é linear, né? Entendi. Pronto, isso, assumindo, porque se o sistema é não linear, putz, isso fica muito complicado, tá? Entendi. Então, Banda é isso que nós estreita, buscamos aqui no curso. Mas eu só vou falar em resposta impulsional, resposta ao impulso, no último, aos 30 minutos do segundo tempo. É a segunda metade da última parte. Então, aqui a gente vai assumir que o sistema é suficientemente bem comportado, faixa estreita, de maneira que estas caracterizações são suficientes para a gente saber o que vai acontecer com o sinal lá na saída. Mas dependendo do sinal muito faixa larga, isso aqui vai mostrar para você o seguinte: como é difícil transmitir altas taxas de informação através de sistemas sem fio. E a gente tem que caracterizar. Uma das coisas que a gente vai tentar responder com modelos simplificados é o seguinte: dado um certo sinal, qual é a máxima taxa de transmissão que a gente pode transmitir sem a necessidade de equalização, por exemplo. Isso vai depender se a largura espectral do sinal é maior ou menor do que a chamada faixa de coerência do canal de rádio. Mas a gente só vai falar sobre isso no finalzinho do curso. Antes a gente precisa passar por a modelagem desses dois fenômenos, né? A variação global com a distância, modelo log distância, e essa variabilidade de larga escala, antes de chegar na última. E antes de chegar nessas duas, vamos ver primeiro os modelos físicos, até na expectativa de entender melhor o que essa interferência entre diferentes componentes causam, né, no sinal recebido. É um pouco de física por trás antes de entrar em modelos empíricos estatísticos para fazer a caracterização. Eu não sei se ajudou ou atrapalhou. Alguma pergunta? Não, acho que deu para entender, sim, as principais diferenças. Está muito no modelo, né? Nós não vamos ver tudo neste curso, tá? A matéria de comunicações móveis complementa este curso, tá? E mesmo em comunicações móveis não vai dar para ver tudo. Mas em última análise, quando a coisa estiver desesperadora, a gente usa modelos numéricos, baseados diretamente nas equações de Maxwell. Eu não cheguei a falar, até porque o tempo foi curto, mas, por exemplo, tem muito, inclusive aqui na UFMG, tanto eu como o Cássio, a gente trabalha com métodos numéricos ou assintóticos para fazer caracterização. Aí já são métodos mais robustos, mas em compensação demandam uma carga computacional maior. Mas aqui não está muito claro, mas você tem resultados de medidas e resultados numéricos de simulação.
E repare, lógico, não é igual, mas, puxa vida, você já tem uma caracterização mais robusta. Nenhum método empírico te dá essa precisão. Mas, em compensação, os métodos empíricos são mais fáceis de implementar, mais rápidos. Você também pode usar traçado de raios para fazer a predição assintótica da área de cobertura de uma antena. Você traça os raios refletidos, difratados, vai seguindo cada trajetória, multiplicando pelo coeficiente de reflexão correspondente, faz isso para vários pontos de observação e depois de alguns minutos você tem, mais ou menos, através de cores, né, o nível de potência distribuído por uma região, aqui no caso uma cidade. Esses métodos nós não vamos estudar aqui no curso, isso aqui é mais propaganda, né, do que a gente faz. E pode ser feita uma análise também no domínio do tempo, na tentativa de se buscar a resposta ao impulso. Então, isso aqui também é um ambiente numa cidade, onde tem um transmissor, receptor, as diferentes, os obstáculos fazem com que essa informação chegue até o receptor através de vários caminhos, são as componentes multipercurso. Você joga um impulso aqui no transmissor e você recebe as réplicas do impulso no receptor. Cada impulso desse é um sinal que foi refletido, que bateu num prédio, bateu no outro, e eles, como eles percorrem distâncias maiores, eles chegam atrasados. Ó. Isso é legal mesmo. Com isso você consegue caracterizar uma caracterização mais banda larga do seu canal de rádio. E se o modelo for bom, às vezes você consegue isso com simulação computacional, ao invés de gastar tempo e dinheiro medindo isso. Agora, não é sempre que dá certo, né? Né? Porque no computador tudo funciona. Sim, claro. Ou deveria funcionar. O curso pretende talvez dar uma palha um pouco disso sim, ou não é o foco principal? Não, na verdade eu faço a propaganda, sempre eu procuro, junto com os resultados, aí nesse caso são resultados dos meus alunos. Também tem os alunos do Cássio, tá? Mas essas dissertações de mestrado, as dos meus alunos, você vai encontrar na minha homepage. Tem um link para orientações, eu ponho todas lá. Mas as minhas e as do Cássio, você consegue na própria página do PPGE. Tem lá as dissertações de mestrado e de doutorado em PDF. Você consegue fazer busca pelo nome do orientador. E aí, pelo título do trabalho, você mais ou menos vai fuçando, se você tiver interesse nisso. Isso aqui está totalmente fora do escopo do curso. Você vai entender esse gráfico, se tudo correr bem, a importância de um resultado como esse no final do curso. Agora você vai olhar para isso e achar, sei lá, esquisito, né? Eu tenho interesse nisso sim, porque eu faço isso na minha iniciação científica. Eu faço justamente isso, modelagem de canal. Mas e eu faço cálculo de resposta ao impulso, exatamente como você está mostrando. Mas em que, a pesquisa em que área? Na área de óptica, canal óptico. E aí eu tenho interesse em pesquisar mais sobre. Em ótica, mas é ótica em cabo, guiado. Não, é em ambiente aberto, Wi-Fi. Esse tipo de caracterização assintótica talvez se encaixe como uma luva, porque em ótica é até mais fácil, para falar a verdade. Não sei, não vou falar porque eu não entendo essa área. É a parte de Ray Tracing, não sei se você conhece. Eu conheci um professor que me deu aula de propagação na PUC do Rio, professor Glaucio, inclusive ele é mineiro, ele já está aposentado. O doutorado dele na Inglaterra, na década de 1980, é nessa área de comunicação óptica sem fio. De repente, se você fuçar, você encontra trabalhos desse cara, de repente podem te ajudar. Glaucio Lima Siqueira. Beleza, ele fez doutorado no Imperial, se eu não estou enganado, no Imperial College, em Londres.
E a tese de doutorado dele era exatamente isso, comunicação ótica sem fio. De repente, anota aí, Alcio Lima Siqueira, Imperial College. Ele foi meu professor de... Ele deve ter terminado em 1986 ou 1987, tá? Alcio Lima Siqueira. Beleza, professor, valeu. Mas no Brasil, que eu me lembro, ele não trabalhou com isso, tá? Aqui ele já entrou direto na época, né? Final dos anos 80, ele já foi direto na radiofrequência, né? Mas eu acho que a tese de doutorado dele foi nessa área de ótica. Beleza? Beleza. Tô perguntando mesmo para saber, porque muito melhor pegar uma coisa que já existe do que a gente ter que queimar neurônio por causa disso, né? Eu não entendo nada dessa área de comunicação ótica sem fio, tá? Então, mas eu sei que ele trabalhou com isso. E talvez, se você achar o trabalho dele lá na universidade e souber quem é o orientador dele, aí você pode acompanhar os trabalhos desse orientador, né? Ele deve ter orientado, provavelmente, outros trabalhos nessa mesma linha, né? Quem sabe? Beleza, Fernando. Obrigadão. Tranquilo? Foi ótimo a sua dica. Então, pessoal, até quinta-feira eu vou desligar aqui para botar o link no YouTube, o vídeo no YouTube.